Domingo, o único dia que sem raiva, né? Então você vai passar raiva agora. Salve, camarada. Enfim, antes da gente começar, eu tava lendo um pouco de Marx, né? E eu me deparei com uma pergunta que o Marx se faz em um dos livros. Eu queria trazer pra vocês que eu achei bem interessante, né? Ele vai se perguntar: o que surge primeiro? A classe ou os indivíduos dessa classe? De primeiro momento, assim, a gente, claro, que vai pensar que se uma classe é composta pelos indivíduos dela, é óbvio que os indivíduos surgem primeiro para aí sim se formar a classe. Mas o Marx vai observar que na Revolução Francesa a gente tinha a classe burguesa, que ela fez a revolução, mas a gente não tinha o proletariado. O proletariado ainda eram os camponeses pobres que viviam da sua força de trabalho para si mesmo e não tinham que vender. Ou os escravos, que eles não recebiam salário. Então não existia uma classe proletariada. Isso por quê? Porque não existia as condições materiais para que se houvesse essa classe. Então a resposta ela vai se inverter. Não são mais os indivíduos que fazem a classe, mas a classe que faz o indivíduo. Marx ele vai perceber isso por outra crítica que ele já tinha feito, que não é a consciência que determina a realidade, mas sim a realidade social que determina a consciência. Então, para existir os indivíduos de uma classe, é necessário que se tenha condições materiais para que se haja aquela classe. Então, a resposta para a pergunta, o que vem primeiro, os indivíduos da classe ou a classe social, a resposta é que a classe social vem primeiro. Sem as condições para que exista a classe, não há os indivíduos dessa classe. Certo? Só trazer essa curiosidade aí para vocês, que eu acho que é bem interessante e dá uma perspectiva nova pra gente. E eu me deparei com uma notícia do ano passado, mas querendo ou não é super atual, porque o socialismo cresce. Já tô tá no mindset agora? Mudar o mindset, né? É isso que tem que fazer. Enfim, o socialismo cresce e o imperialismo fica com medo. Então, meio que é socialismo é treat again. Então a gente vai agora ver uma noticiazinha do ano passado, porém super, mas super atual. Um negócio de 500 milhões de dólares. A propaganda anti-China patrocinada pelo Estado americano. Bom, acho que não era novidade nenhuma que os Estados Unidos está em guerra de narrativa e comercial contra a China, escalonando tanto que pode vir a ser uma guerra militar bélica. Mas a gente vai ver aqui um pouco desse um negócio de 500 milhões de dólares. Então, segue o fio. Essa notícia aqui, ela é do Helsinki Times, da Finlândia. Então, ela está traduzida, então a gente pode se deparar com os erros de tradução aí. Vamos lá. 500 milhões de dólares. Essa é a soma de dinheiro que o Congresso dos Estados Unidos planejou alocar para produzir cobertura de notícias negativas sobre a China. Se o socialismo é tão ruim, para que tanto embargo e propaganda anticomunismo, né? Pois é, camarada. Relatá-lo pela primeira vez pela American Prospect em 9 de fevereiro de 2022. A gente está lendo aqui a matéria de 28 de fevereiro de 2022. O projeto de lei foi incluído na Lei Compets da América, centrada na China, que acabou de ser aprovada pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos no início desse mês. A maior parte do fundo de $500 milhão irá para a Agência dos Estados Unidos para a Mídia Global, um serviço de mídia estatal que supervisiona a Voz da América, VOA, a Rádio Europa Livre, RFE, e Rádio Ásia Livre, RFA. As maioria das notícias que você vê sobre a Coreia do Norte, que não pode sorrir, que não pode ter cachorro, vem dessa rádio aqui, ó. Você pode ver, tá? Toda notícia que você for ver que de qualquer jornal, eles vão falar que vem dessa rádio aqui, tá? A fonte dos jornais é essa rádio. E a gente consegue ver aqui 500 milhões de dólares para essas mídias que são governamentais, que tem um histórico de confundir a linha
entre a cobertura jornalística objetiva e a propaganda pró-americana, escreveu o artigo. O plano malicioso constitui um flagrante afastamento dos princípios de independência da mídia e objetividade da mídia, que são autoproclamados por muito nos Estados Unidos. Aquele negócio, né? Mídia livre para vocês e para mim a propaganda imperialista. É equivalente à propaganda patrocinada pelo Estado, que a superpotência tomou emprestada, juntamente com outras táticas desonrosas, por exemplo, estabelecer um centro de missão de espionagem visando a China, que abordagens anteriores adotadas durante a era da Guerra Fria. Eu já tinha falado isso em outras vezes aqui, a Guerra Fria, a gente está vivendo ela novamente, é uma Guerra Fria 2.0. Então, e a gente está só no início, então pode esperar que muita coisa vai rolar ainda. Já em 1946, um volume de 19 milhões de dólares foi apropriado pelo Congresso dos Estados Unidos para compensar a deturpação dos Estados Unidos da União Soviética. 2 anos depois, o Congresso aprovou a Lei Smith-Mundt e destinou 30 milhões de dólares para promover uma melhor compreensão dos Estados Unidos entre outros países. Não é à toa que a gente tem o Hollywood e toda a mídia estadunidense fazendo uma mudança de narrativa sobre quem venceu a Segunda Guerra Mundial, né? Se você tem um gráfico que vai mostrar uma pesquisa que em 1950 o pessoal mundial tinha consciência que o maior responsável pela derrocada da vitória da democracia, né, e a derrota dos nazismos, o responsável foi a União Soviética. E em 1990 você já tem o pessoal falando que o responsável foi os Estados Unidos. E isso daqui é parte dessa narrativa. Não existe um filme sequer retratando o lado soviético. Olha, deve até existir, mas não deve chegar pra gente, tá? Deve ter algum filme soviético retratando, contando essa história, mas não deve chegar pra gente por conta da gente ser submisso aos Estados Unidos, ao imperialismo. Então, o que chega pra gente não é os filmes orientais, né? Só chega pra gente filme hollywoodiano, né? Continuando, em 1953, uma instituição de propaganda específica, a Agência de Informação dos Estados Unidos, foi estabelecida para combater a influência da União Soviética enquanto semeava os valores americanos, que Dwight Eisenhower, foi presidente americano, descreveu como aspirações por liberdade, progresso e paz. Enquanto isso, a RFE e a VOA, as forças motrizes da máquina de propaganda americana, continuaram a estender suas antenas atrás da cortina de ferro. Embora a RFE e a VOA pretendessem dizer a verdade ao mundo de maneira objetiva, na prática criaram uma aura de infalibilidade americana, na qual todos os oponentes foram retratados como maus e gananciosos, como escreveu Ralph A. Utaro em seu ensaio The Voices of America in International Radio Propaganda, ao longo de sua operação durante a Guerra Fria. Deixa eu copiar esse nome aqui que a gente vai dar uma pesquisada nele. Ao longo da sua operação durante a Guerra Fria, a RFE e a VOA cruzaram repetidamente a linha entre informação e incitamento. Por exemplo, as transmissões da RFE antes da Revolução Húngara, em 1956, foram vistas por muitos como encorajadoras da revolta dos cidadãos e permitiram que o governo dos Estados Unidos manipular e financiar suas transmissões, especialmente durante a era McCarthy. A chegada da nota de 500 milhões de dólares para direcionar a desinformação contra a China sugere que os Estados Unidos estão se preparando para reabrir sua caixa de ferramentas da Guerra Fria para travar mais uma campanha de propaganda, sob o disfarce de imprensa livre e reportagem objetiva. Os Estados Unidos agora estão de olho na chance de patrocinar seus esquadrões de mídia para reencenar seu papel de instigador, em vez de repórter. Os conceitos de credibilidade jornalística e reportagem independente embustidos no lema de veículos americanos como a VOA não poderiam ser mais infundados e satíricos com a aprovação de tal projeto de lei de propaganda. Qualquer pessoa nos Estados Unidos que defenda a objetividade e a neutralidade do jornalismo deveria se sentir constrangida. Bom, ele não fala muito desse dinheiro aí dos 500 bilhões de dólares, né? Mas é fato que é praticamente 10 vezes mais, né? A gente tem um volume aqui de 19 milhões da Guerra Fria, né? 10 vezes mais aí
de verba para bombardear as pessoas com propaganda anti-China, né? Então, é isso. Papel de mentiroso encaixaria melhor. Pois é, né? A gente tem às vezes a gente acaba pensando que a propaganda. A propaganda não, a ideologia burguesa se dá só pela mídia falando de empreender, ou pela mídia falando do mercado e tal. E a gente esquece que tem uns projetos bem na cara mesmo, né? Como esse daqui de só dar dinheiro para as mídias estatais, como a Voz da América, Rádio Europa Livre e Rádio Ásia Livre, só para produzir mentira mesmo. Só assim, né? Enfim, aí eu peguei o livro aqui que ele cita, vamos dar uma pesquisada aqui para ver se a gente acha o que que é esse livro. The Voice of America International Radio Propaganda. Ok. Starship Amazon. Infelizmente a população tá muito alienada. É o jeito que a gente vive, né? A gente foi feito pra pensar desse jeito mesmo, né? Por isso que a gente não consegue mudar a cabeça das pessoas, a gente tem que mudar o sistema para as pessoas pensarem diferente mesmo. Ah, esse é o livro que ele cita ali. Parece ser bem interessante, 264 páginas. Eu não conheço esse livro. Tem um resumo aqui. Não sei nem se tem tradução para brasileiro. O autor é esse daqui, David Krugler. PhD em História. A gente é mais um produto do sistema capitalista, exatamente. Oh, good read. Lots of information, those years of war. Pô, interessante, hein? Esse livro aqui. Um que eu li que fala bastante sobre o, o imperialismo influenciando a política internacional é um do Vijay Prashad. Vou mostrar pra vocês aqui. Vijay Prashad, mano, é um dos melhores autores, assim, que eu já li. Ele é muito bom, tá? Esse é o nosso colega. E o livro que eu li é o Balas de Washington, que ele vai falar sobre os golpes de Estado aí. Tem na expressão popular aqui. Os golpes de Estado planejados pela CIA. Muito bom. É curtinho, tem umas 200 páginas, tá? E outro livro dele também, do Vijay Prashad, é o Dark Nations. Aqui eu não... É uma história popular do terceiro. The Darker Nation. Esse daqui é muito bom também, tá? Comprem, leiam. Ele vai falar como surge esse negócio de terceiro mundo, né? E vai contar um pouco da história do Afeganistão, de Cuba, que eles não se encaixavam nem na União Soviética e nem no capitalismo dos Estados Unidos. Eles tentam formar aí um terceiro mundo, uma terceira linha, né? Mas no final das contas, já dando um spoiler que todo mundo já deve saber, não deu certo essa história de terceiro mundo, que teve um racha, né? Porque se não tem uma terceira ideologia, ou você é proletariado ou você é burguês. Então, dentro dessas conferências que iam acontecendo com os países do terceiro mundo, teve um racha que alguns seguiram pela linha burguesa e outros seguiram pela linha proletariada. Então, a gente não tem mais um sistema em conjunto dessas nações do terceiro mundo. Ele é um pouquinho maior, tem umas 400 páginas, mas vale super a pena ler. Então fica aí a dica de leitura do Vijay Prashad aí para entender um pouco mais sobre imperialismo e Guerra Fria. E continuando, pra gente terminar aqui esse papo camarada, eu peguei um outro artigo aqui também falando sobre a CIA. Então, bora lá ler. Eu acho que frisar nisso de, de que existe dois lados apenas ajudaria muito o trabalhador a entender. Pois é, camarada, porque a gente sempre vem com essa ideia de, tipo, terceira via, né? Ou ficar em cima do muro, nem um nem outro, né? Mas a história sempre mostrou que não tem como, né? Que a gente tem duas classes antagônicas que você pode encaixar dentro delas outras classes,
mas nunca fora delas. Então você sempre vai caminhar para ou para o proletariado ou para a burguesia, né? Não tem como você ter uma terceira classe, não existe essa terceira classe. Se você consegue colocar uma terceira classe, ela necessariamente ela tá dentro do proletariado ou da burguesia, porque elas são a abstração máxima, né? Então é difícil. Essa ideia de centro que surgiu no Brasil é um câncer. É, infelizmente a gente tem essa ideia aí. Teremos centro. Mas bora lá então ler essa notícia aqui do People's Daily. Acho que é em inglês, é britânico o site. Tá traduzido também por King Ming, Diário do Povo Online. 21 de outubro de 2021. Um pouco antiga, mas eu acho que vai dar uma visão desse negócio da Guerra Fria que a gente estava falando. Vamos lá. No final do mês passado, algo muito estranho aconteceu. A CIA, por meio de um telegrama secreto, enviou uma mensagem assustadora para as estações e bases que operam em todo o mundo, alertando-os da dura realidade de que muitos espiões estrangeiros plantados pela agência de espionagem em outras nações foram presos, mortos ou comprometidos. O memorando revelado pela primeira vez pelo The New York Times apresenta uma confissão improvável e uma rara exposição da rede de espionagem tecida pela agência, que desde sua fundação em 1947 implementou todos os truques sujos do livro Mentir, Trapacear, Roubar, para conduzir suas operações globais de espionagem. Apesar do fato de que a CIA está perdendo terreno em alguns lugares e enfrentando dificuldades com seus esforços de recrutamento de espiões, a agência está acelerando seus mecanismos de espionagem para mirar na China. Em 7 de outubro, a CIA anunciou que estabelecerá um novo centro de missão na China, que confirmou o diretor da CIA, William Burns. Foi projetado para combater a chamada ameaça geopolítica mais importante enfrentada pelos Estados Unidos, a ameaça da China para todos os fins. Eu vi um vídeo do. Só fazer um parênteses aqui. Eu vi um vídeo do Luigi reagindo o Monark e mais uma outra galera aí falando que o Zancap lá, sabe, do Ideias Radicais e um amigo dele lá, falando que os Estados Unidos não tem um plano de dominação global, né? Pô, então pra que existe a CIA, né? Tá aqui a prova, né? Os caras não conseguem sair do simples, né? Mas continuando, o fato de os Estados Unidos estarem presos à chamada ameaça da China não é novidade. Afinal, combater a China tem sido uma ferramenta infalível para os políticos americanos angariarem o apoio dos eleitores, desviar a atenção do público e aprovar projetos de lei, e também a desculpa perfeita para a nação guerreira formar pequenos grupos, aumentar sua presença militar e redobrar suas vendas de armas, incluindo o roubo de negócios de armas de aliados. Será que existe muitos monarcas no Brasil? Com certeza, cara. Com certeza. O monarca ele tem uma capilaridade muito grande. Muita gente se identifica com ele, né? Não pode esquecer que a gente tem 220 milhões de habitantes no Brasil, né? Mas, comparado com o número de proletariados, é muito pequeno, assim, o grupo que o monarca consegue capturar aí, né? Continuando. Ainda assim, estabelecer um centro de missão de espionagem visando especificamente outro país é uma má ação que simplesmente cruza a linha vermelha para qualquer relação bilateral. O movimento sem precedentes não só irá minar uma confiança mútua já frágil, que constitui a própria base das relações bilaterais mais importantes do mundo, mas também arrisca alimentar a paranoia mundial e a desconfiança em relação à superpotência mal comportada. Os políticos e os meios de comunicação dos Estados Unidos há muito tempo defendem e justificam descaradamente os crimes da CIA, referentes aos espiões estrangeiros como patriotas talentosos. Mike Pompeo, ex-secretário de Estado dos Estados Unidos e diretor da China, que improvisou o famoso mantra da CIA de "nós mentimos, nós trapaceamos, nós roubamos", disse em maio que não podemos nos dar ao luxo de arriscar nossa segurança nacional para apaziguar alguma agenda liberal acordada. Esse negócio de, tipo, segurança nacional não é à toa, tá? Eles usam isso para colocar como um perigo a China. Mas, em vez de segurança nacional, o certo é colocar aqui hegemonia global, hegemonia geopolítica. É isso que eles querem, tá? É só você ler a afirmação anterior. Nós mentimos, nós trapaceamos, nós roubamos. Então você não consegue levar ipsis literis essa frase deles, né?
Então, segurança nacional aqui é de propósito e tá errado, é uma mentira. Eu acho que essa ideia de totalitarismo no comunismo que eles espalham de falta de liberdade é muito útil a eles, mesmo nos Estados Unidos, isso sendo absurdo e muito escancarado. Pois é, essa ideia de totalitarismo, essa categoria, né, esse conceito, ele é falso, não dá pra usar porque você consegue aplicar ele a qualquer governo, tá? Então você não existe totalitarismo se todos são totalitários. Então é um conceito que você não consegue utilizar. O totalitarismo é essa força do governo, essa mão de ferro do governo que eles acusam os comunistas e os regimes socialistas, ele é da luta de classes. Então, enquanto existir luta de classes, todo governo vai ser totalitário. Então, por isso que a gente não usa totalitarismo, tá? Porque todo governo, querendo ou não, utiliza da mão de ferro, utiliza da mão armada e desse tipo de política, né? É que eles não enxergam isso, né? Mesmo sendo escancarado, que nem a gente tá lendo aqui. Continuando. Após o anúncio do novo centro de missão, uma série de reportagens foi divulgada para relatar falsamente a mais recente agenda de espionagem da CIA, como uma medida razoável e defensiva. Gente, defensiva. Quantos bases militares a China tem espalhado pelo mundo? Sério? Vou pesquisar aqui pra vocês. Bases militares China internacional. Vamos ver. Se tiver duas é muito, hein? Ah, as bases militares no exterior. Ó, nem vou abrir, só pra aqui, ó. A China tem oficialmente uma única base militar no exterior. Uma única. Agora, bases militares EUA internacional. Quantas bases militares os Estados Unidos têm fora do seu território? O levantamento mais recente apresenta 742 bases americanas fora dos Estados Unidos. 742. Beleza? Então, defensiva, eu acho que não é a palavra, né? Mas vamos lá. Por exemplo, um artigo do New York Post foi intitulado CIA cria missão na China Center em meio a ameaças crescentes. Ameaças crescentes, chat. Ameaças crescentes. Enquanto um título da NPR dizia com China Mission Center, a CIA se encontra novamente no cenário mundial em mudança. Parece que os Estados Unidos, uma nação que acumula, vende, dispara o maior volume de armas e mantém a presença militar e de inteligência mais penetrante e intimidadora do mundo, está jogando o cartão da vítima para encobrir a desagradável missão secreta da CIA. Coitadinhos, hein? Putz, cara, que dó, né? Só 742 bases militares contra uma da China, né? Putz, eles são muito vítimas. A CNN foi ainda mais longe e sugeriu que a campanha anti-espionagem da China, em resposta ao centro de missões da CIA na China, foi uma reação exagerada. Reação exagerada. Ó, você funda uma missão, um centro de missão de espionagem, mesmo você tendo 742 bases militares mundiais, e quando a China coloca uma campanha anti-espionagem, é uma reação exagerada. Vamos lá. Em um artigo publicado em 18 de outubro, a rede de notícias a cabo associou a campanha anti-espionagem da China à caça às bruxas políticas e afirmou que a dada definição extremamente ampla e vaga de segurança nacional de Pequim, qualquer pessoa considerada antipatriótica corre o risco de ser infringido e sendo denunciado como espião. Você vê que jogo sujo deles, né? Eles admitem que tem espião no mundo inteiro, se fazem de vítima, e quando o país que eles estão atacando faz uma campanha de espionagem, eles utilizam da mídia para falar que eles estão sendo. Estão perseguindo os políticos do próprio país. Meu, é muito jogo sujo eles. Engraçado que os meios de comunicação dos Estados Unidos
tenham levantado a noção de segurança nacional, já que ao estabelecer um centro de missão de espionagem direcionado, os Estados Unidos estão tentando abertamente prejudicar a segurança nacional de outras nações. Pois é. Igualmente absurdo é que a CNN se atreva a caracterizar a definição de segurança nacional da China como extremamente ampla e vaga, porque a nação que citou preocupações infundadas de segurança nacional para intimidar as empresas de tecnologia chinesas fora da competição e reprimiu intercâmbios acadêmicos e cooperação industrial não é nenhuma, além dos Estados Unidos. Durante décadas, a CIA, com seus tentáculos onipresentes e abrangentes, realizou sua desprezível missão de espionagem em nome da proteção da própria segurança nacional dos Estados Unidos. Ao longo desse processo, a agência de espionagem não teve escrúpulos em cometer violações de direitos humanos, por exemplo, o uso de afogamento simulado e outras formas de tortura em interrogatórios, e nunca hesitou em prejudicar a própria segurança nacional de outros países, mesmo aliados dos Estados Unidos não sendo isentos, enquanto sabotava a estabilidade regional. Tais crimes da CIA são numerosos demais para serem contados. O que se segue é apenas um breve lembrete do histórico inglório da China. Tem que colocar aquele corte do Ian Neves, né? Falando pistola, falando dos crimes dos Estados Unidos, né? Eu não vou ler cada um, mas a gente vai ler só o título aqui, ó. Golpe de Estado na Guatemala, 1954. Operação Wapen, 1957. Tentativa fracassada de golpe da CIA contra a Indonésia, 1958. Invasão da Baía dos Porcos, 1961. Esse daqui é inesquecível, né? Operação Ciclone, 1979 a 1989. De Batilis, 1992, 1996. Guerra do Iraque, essa também é inesquecível, né? 2003 a 2011. Enfim. As palavras parecem fracas para resumir a hedionda e insidiosa missão de espionagem da CIA, e portanto, mesmo as mais... Desculpa. Mesmo a mais feroz denúncia e resposta às suas intenções de espionagem seria uma reação insuficiente. Se o histórico da CIA de segurar um frasco de sabão em pó e chamá-lo de antraz de Saddam, inventar acusações de armas de destruição em massa como pretexto para a invasão e, mais recentemente, biólogos substitutos para rastrear as origens do Covid-19 não fornecem informações suficientes, evidências para mostrar que a agência de espionagem é desonesta, perversa e ignóbil por natureza, então nada será. Os Estados Unidos estão empenhados em carregar a bandeira de tornar o mundo um lugar melhor, mas em retrospecto, a única superpotência do mundo não é consumida pela ganância por domínio e hegemonia às custas da estabilidade regional e da segurança nacional de outros países. Não é um fato que, onde há uma presença militar e de inteligência dos Estados Unidos, sempre existe turbulência e conflitos sem fim, como no Oriente Médio, onde os Estados Unidos finalmente se retiraram parcialmente este ano, e na Ásia Pacífica, onde os Estados Unidos se preparando para girar em direção. E apesar do fato de que a mídia dos Estados Unidos sempre corre para morder a China primeiro e alegar que é a China quem está intimidando outras nações, não é uma verdade universalmente reconhecida pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos são e aparentemente sempre serão inclinados a bullying mundial. Mas vivendo em um mundo repleto de smartphones sofisticados, carros elétricos e problemas produzidos internacionalmente, devemos nos perguntar se o perigoso ato da CIA de espionar o mundo inteiro e estabelecer um novo centro missionário na China é realmente sustentável. A mudança não servirá apenas para aumentar o fosso entre as duas nações, desencorajar as trocas econômicas e interpessoais enquanto aumenta as tensões regionais? E como podemos acreditar que a mudança climática, a pandemia global, a pobreza e outras questões de interesse internacional que dependem da cooperação e confiança possam de alguma forma ser amenizados com a presença crescente da CIA? Os Estados Unidos devem parar de seguir seu velho manual de Guerra Fria como se estivessem fazendo uma paródia direta com filmes de 007, disse Qin Gang, embaixador chinês nos Estados Unidos, em resposta ao novo centro de missões da CIA na China, no início desse mês. É verdade que espionar os celulares dos líderes mundiais não ajudará os Estados Unidos a recuperar a confiança. Espionar os cidadãos globais através do prisma de uma rede de vigilância não ajudará os Estados Unidos a se sentirem mais seguros, e a criação de um novo centro de missão visando outro país não ajuda os Estados Unidos
a ganhar influência ou resolver qualquer um de seus problemas urgentes, exceto por provocar ainda mais problemas e enterrar ainda mais a raiz da desconfiança. O novo centro missionário na China pode ter muito pouco a mostrar por si mesmo. Editor da web, Meng Bin Liangjun. Cara, bom texto. Mas esse finalzinho aqui de, tipo, ele perguntando se espionar os celulares dos líderes mundiais vai ajudar os Estados Unidos a recuperar a confiança. Eles estão um pouco se fudendo para essa confiança, né? O negócio deles é dominar economicamente, que assim eles podem espalhar através da sua indústria cinematográfica, essa indústria cultural que eles têm, a desculpa para mudar a narrativa e controlar a consciência da população. Então, mano, eles fazem isso e não estão nem um pouco preocupados mesmo em recuperar a confiança, sabe? Eles, mano, 50 anos aí de Guerra Fria. Eles se preocuparam? Não vai ser agora que eles vão se preocupar. Enfim, só dando uma passada aí pra esse novo início de Guerra Fria que a gente tá começando a viver agora, né? Não sei se vai ser igual a outra que a gente teve, provavelmente não, porque a outra a gente tinha uma outra condição material, mas é fato que a gente tá começando a viver sim esse embate mais acirrado aí entre a China e os Estados Unidos, né? Que é um representa o proletariado e o outro representa a burguesia, né? Enfim, de novo, recomendar pra vocês aí o livro do Vijay Prashad, Balas de Washington, que é excelente. Ele fala do golpe da Dilma, tá? Ele é um escritor indiano e ele fala do golpe da Dilma, fala que teve influência dos Estados Unidos. Então, leiam, vale super a pena. Vijay Prashad, Balas de Washington.